Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos em nome de Jesus que este ano será uma bênção. Consagramos a Ti o mês de fevereiro, Senhor. Hoje oramos pelo mês de fevereiro e pedimos a Tua bênção, que seja um mês próspero, um mês de favor, um mês de graça e que todos dentro da nossa casa tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Também oramos, Pai, por pessoas que têm desafios, pessoas que precisam resolver situações complexas. Dá para essa pessoa sabedoria, dá para ela, Senhor, inteligência, dá para ela visão, para que ela consiga vencer essa adversidade. No nome de Jesus te pedimos, dá-nos sabedoria, porque temos falta dela. Como está escrito em Tiago 1,5, Senhor, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e nada lhes impropera coisa alguma. No nome de Jesus, fica conosco, Espírito Santo, nos encha da Tua presença. Deus abençoe a tua vida. Estamos no propósito 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Ontem consagramos o mês de janeiro, hoje estamos consagrando o mês de fevereiro, amanhã o de março e assim por diante. Cremos que tudo aquilo que consagramos ao Senhor é abençoado. Envolva tudo na sua vida em oração. Família, trabalho, filhos, escola dos filhos, teus projetos, teus sonhos, tuas aspirações, o que você está produzindo, o que você está realizando, envolva em oração. Envolva em oração. Há poder na oração de um justo. A Bíblia diz que pode muito em seus efeitos, ou seja, existe algo que acontece quando você ora. Amém? Escreve aqui nos comentários, fevereiro será uma bênção de Deus. Amém? Assim como a gente declarou ontem, vamos declarar hoje. Fevereiro será uma bênção de Deus. Amém? Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra com você. Quando Deus nos chama para um tempo de ajuste. Aí você diz assim, puxa vida, profeta, para começar o dia essa palavra, para começar o dia. Em 1 Samuel capítulo 22, verso 1 e 2 diz: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Davi havia saído do palácio e agora estava entrando numa caverna, chamada de Caverna de Adulão. Todos nós, em momentos da nossa vida, vamos ser chamados para entrar dentro dessa caverna. Todo aquele que Deus tem um propósito na vida dele, todo aquele que Deus está realizando algo extraordinário, vai entrar nessa caverna chamada a Caverna de Adulão. O convite vai chegar. A Caverna de Adulão vai chegar para todos nós, porque ela é um lugar de reflexão, ela é um lugar de reposicionamento, é um lugar onde as coisas estão mudando e você precisa ver com clareza o que Deus está falando. Nós precisamos ser muito dinâmicos para entender o que Deus está fazendo. Às vezes nós pensamos que Deus, Ele não traz alterações na direção que estamos indo. Mas na verdade, é que Deus está mostrando para você a direção dEle. E na direção dEle, no GPS do céu, haverá mudanças, haverá reposicionamento. O tempo de nos retirarmos para encontrar um refúgio em meio às perseguições e dores na alma. Davi estava sendo perseguido por Saul. Davi
estava enfrentando a rejeição do seu rei. Alguém que ele lutou pelo seu rei, lutou pela vitória do seu rei, lutou pela vitória da sua nação e agora estava com um exército nas costas dele. Diante de tudo isso, Davi vai parar dentro dessa caverna chamada Caverna de Adulão. Chega uma hora que você precisará trocar o palácio pela caverna. Que o palácio não é o lugar para você estar, mas sim a caverna. Mas não pense que você não vai voltar para o palácio. Mas existem momentos que nós vamos ter que sair do palácio e ir para a caverna. A caverna é um lugar de refúgio, é um lugar de busca, é um lugar de entrega, é um lugar de confiança, é um lugar de rendição a Deus. É um lugar onde você vai trocar os favores dos homens, seus elogios e bajulações, pela caverna cheia de gente mal resolvida, mas de transparência e verdade. Davi, ele conheceu a face do mal, ele conheceu a face mentirosa dos homens, e agora ele estava num lugar onde havia pessoas endividadas, pessoas com sérios problemas, pessoas procuradas pela justiça, mas eram pessoas transparentes, eram pessoas verdadeiras. No palácio ele quase morreu. No palácio ele foi perseguido por Saul. No palácio ele teve que escapar da mão dos homens. Você tem que entender que quando Deus nos tira do palácio e nos leva para a caverna, Deus tem um propósito, e o propósito é nos dar uma nova visão. O propósito é nos esconder daquilo que pode nos matar, daquilo que pode nos destruir. Não se engane com lugares de honra, não se engane com lugares de grande proeminência. Lugares altos são bons, desde que eles não matem a tua visão que Deus colocou, desde que eles não abafem o propósito, o destino e o extraordinário que Deus tem colocado na sua vida. A caverna, ela convida você e eu a descobrir relacionamentos que não nascem de conchavos ou da troca de popularidade, mas relacionamentos que fazem amigos se tornarem irmãos nos tempos da dificuldade, nos tempos da prova. Talvez você está acostumado a estar com pessoas que de alguma maneira bajulam você, mas muitas vezes Deus vai nos tirar desses lugares e nos mandar para outros lugares onde não vai haver essa bajulação, lugar onde vai haver transparência, onde vai haver verdade, onde não vai haver os sorrisos amarelos, aonde você vai ser confrontado quando você estiver errado, aonde você vai ter que lidar com situações que você não estava acostumado a lidar. Porque nós sempre pensamos em Davi saindo do pasto e indo para o palácio, mas não pensamos em Davi saindo do palácio e indo para a caverna. Para você ver que todos nós passamos por temporadas na vida, momentos que Deus nos levanta e momentos que Deus nos chama para a caverna, para que ali a nossa fé seja forjada, ali no meio daquele vale de sombra de morte, você possa buscar em Deus a saída para as suas dificuldades e também ser relembrado da essência que você carrega. É bem provável que Deus use as cavernas da vida para serem um calibrador da nossa alma. Nós podemos mudar com muita facilidade por causa dos resultados, mudar com muita facilidade por causa das conquistas e deixar que a soberba da vida tome conta de nós. Agora, se você está passando por um momento de caverna
um momento onde você está sendo provado por Deus, seja na sua saúde, seja no seu casamento, seja nas suas finanças ou em crise de relacionamento com pessoas, ali você vai ter que se agarrar com Deus. Haverá momentos de choro, onde você vai chorar e só quem vai ouvir é Deus, porque não tem ninguém para recolher as tuas lágrimas. É por isso que o salmista disse que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A gente lembra da alegria, mas não lembra do choro. Lembra do momento que termina a prova, mas não lembra do momento da prova. Eu já revisitei dentro da minha mente várias vezes os momentos da minha prova, os momentos que eu precisava de ajuda e eu só tinha ajuda em Deus, os momentos que eu precisava de um milagre e muitas vezes esperando que os homens me ajudassem, os homens não me ajudaram, mas Deus me ajudou. Foi nesses momentos de caverna que eu aprendi a colocar em Jesus Cristo toda a minha fé, toda a minha expectativa, a confiar e a crer na voz de Deus e na resposta de Deus para a minha vida. Deus também usa a caverna, esse lugar improvável, para nos aproximar da unção, a unção genuína que Ele derramou sobre as nossas vidas. Você passa a ver que as habilidades que você carrega, os talentos que você carrega, o que você sabe, foi Deus que colocou na sua vida. E toda a vitória que você teve, toda a conquista que você teve, foi porque Ele derramou essa graça sobre você. Eu não nasci num berço cristão, mas conheci Jesus Cristo e fui levado para a caverna. E na caverna Deus trabalhou em mim, aonde eu tive que buscar Deus para sair das adversidades, aonde eu tive que buscar Deus para poder sobreviver, para poder vencer, para poder crescer. É na caverna que você, com pouca visibilidade, começa a enxergar e entender o que não fazia sentido antes. Todos pensam que a gente é levantado quando os homens nos veem. Não, nós somos levantados nos bastidores, quando estamos a sós com Deus na caverna. Davi, ele não foi levantado por Deus apenas quando venceu Golias. Ele foi levantado por Deus também quando estava ali, na caverna de Adulão, desacreditado, abandonado pelo seu rei, perseguido, inimigo público do Estado, inimigo público número 1 do Estado, aonde um exército estava contra ele. Ali, Deus começou a levantar o verdadeiro rei Davi. Não se agarre ao palácio, não ame o palácio, ame as cavernas que te construirão. Ame aqueles momentos que você está a sós com o Espírito Santo e Ele lhe dá saída para você sair das dificuldades e das tribulações. É tempo de nós buscarmos refúgio em Deus. É tempo de nós entrarmos no abrigo do Altíssimo, na sombra do Onipotente e ali esperarmos por uma palavra de Deus. Refúgio é algo secreto. É você a sós com Deus. É por isso que Jesus falou que quando nós orássemos, nós deveríamos entrar no nosso quarto, fechar a porta e ter o nosso tempo de intimidade com Deus. É a sua videochamada com o céu. É o momento onde você está rendido ao Espírito Santo e você diz ao Espírito Santo: se o Senhor não me ajudar, eu não sairei daqui, eu não vencerei. É por isso que a Bíblia diz que é no vale da sombra da morte que Deus estará conosco. Deus estará conosco, Deus está conosco nos construindo dentro da caverna, do lugar de oração, do lugar de busca, do lugar de rendição. Sabe, a caverna, ela pode ser aquele lugar que você não entende nada de nada. Aquele lugar onde você esperava o cumprimento de promessas e a promessa não veio. É na caverna. É nesse lugar que você coloca toda a sua fé em Deus, que você depende totalmente de Jesus Cristo e que você toma uma decisão.
a decisão de permanecer firme, porque Deus está no controle do teu destino. Amém? Pega essa palavra como uma palavra de Deus para você, como uma palavra profética para o seu futuro e para o seu amanhã. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Escreve aqui mais uma vez nos comentários: fevereiro será uma bênção, em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar agora o Salmo de número 91, esse Salmo que nós temos declarado. Também quero falar rapidamente dos meus livros: Café com Jesus, devocional profético para te abençoar, o Profeta Seu Lugar de Oração, onde eu ensino o poder da oração, vários tipos de oração, oração de petição, oração de graças, oração de guerra espiritual, tudo aqui nesse livro, o Profeta Seu Lugar de Oração. Esse livro aqui da minha esposa, Marcas da Alma, ela fala muito sobre o emocional e como que você pode superar as dificuldades internas, as marcas que foram deixadas na sua alma por situações, por pessoas. E inclusive a minha esposa fala aqui muito sobre quando uma pessoa passa por um divórcio, como superar, como que os filhos devem lidar com o divórcio dos pais. Esse livro aqui é extraordinário. Você pode adquirir lá no meu site www.viniciusda7.com.br. E não esqueça que segunda-feira, dia 6, eu vou trazer aqui uma novidade. Vai ser o maior lançamento do nosso ministério, dia 6. Prepare-se. Prepare-se, porque às 6 horas da manhã você vai receber uma palavra de Deus, uma oportunidade para você viver talvez um dos tempos mais lindos e de preparação, de construção na sua vida e no seu propósito. Eu quero te ajudar no teu propósito. Eu quero ajudar você a vencer as adversidades que podem estar resistindo ao que Deus tem para a tua vida. Você vai vencer isso, porque esse ano vai ser extraordinário na tua vida. Amém? Você que está aqui junto conosco, deixa a tua curtida aqui nessa oração. Também quero pedir que você compartilhe com 7 pessoas agora essa oração. Mande aí para os teus amigos, para os teus parentes. Compartilha nas redes sociais. Esse ano vai ser uma bênção. Amém? Esse ano vai ser uma bênção, vai ser incrível, vai ser sobrenatural. Eu quero dar um testemunho aqui para você, o testemunho maravilhoso que nós recebemos da Orilda, é o nome dela, e ela escreveu assim: graça e paz. Eu tenho acompanhado o programa todas as manhãs antes de ir ao trabalho, e este ano minha cunhada Carla realizou um exame que mostrou um nódulo na mama. Ela fez outros exames e foi constatado que era câncer, com 2 centímetros. A partir desse momento, coloquei o nome dela nas orações e pedi a Deus para cuidar e curar. Ela realizou o tratamento durante este ano e, graças a Deus, minha cunhada foi curada. Fez novos exames para verificar se não havia metástase e, felizmente, os resultados foram negativos. Graças a Deus, ela veio passar o Natal conosco e foi um Natal de muita gratidão pela cura e pelo cuidado de Deus. Agradeço a Deus e ao Senhor, Vinícius da 7, obrigado por ser uma bênção em nossas vidas. Que Deus abençoe o Senhor e toda a equipe e a família. Glória a Deus. Como é que é teu nome mesmo? Orilda. Toda a honra e toda a glória a Jesus, Orilda. Jesus faz isso e muito mais. Ele é o mesmo de ontem, hoje e o será para sempre. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, compartilhe e depois nós vamos orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos,
para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar no nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, eu apresento diante de Ti o mês de fevereiro, que é o mês que estamos consagrando hoje. Clamamos a Ti e pedimos, Pai, a Tua bênção sobre cada dia desse mês, cada minuto, cada segundo. Pedimos provisão, pedimos livramento, pedimos que o cuidado do Senhor esteja conosco. Senhor, dependemos de Ti e pedimos que o Teu favor esteja conosco e com a nossa casa. Senhor, e oramos nesse momento em favor de cada família e eu peço a paz para esse lar, a paz para essa casa. Oramos, Pai, para que o Senhor construa em nós uma grande obra, para que através de nós, Senhor, Teu nome seja glorificado. Nos rendemos a Ti, a Tua vontade, aos Teus planos e aos Teus sonhos. E, meu Deus, assim como o Senhor disse para Josué, seja forte e corajoso, nós queremos ser fortes e corajosos. Nos dê força, Pai, nos dê capacidade para permanecermos firmes e que cada pessoa que está orando junto comigo receba a força do alto. Que a unção fortalecedora toque nessa pessoa agora. A unção fortalecedora renove suas forças, renove seu ânimo. Que o Senhor derrame poder sobre a vida dessa pessoa, derrame graça sobre ela e sobre todos da sua casa. Meu Pai, eu oro para que o Senhor abra portas na vida deste homem, desta mulher, dos jovens, das crianças, e nós oramos cancelando agora todo tipo de laço do inimigo contra a vida dessa pessoa e pedimos o Teu favor sobre ela, o Teu favor sobre a casa dela, no nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama da Tua Shekinah, derrama do Teu favor sobre a vida dessa pessoa. Oramos também para que toda enfermidade física, emocional, renda-se a Jesus Cristo. Jesus Cristo cura, cure-os, Jesus, agora com o Teu poder. Que toda infecção, inflamação, dores, rendam-se a Jesus Cristo. Toda célula cancerígena, renda-se a Jesus Cristo. Que todo nódulo, renda-se a Jesus Cristo. Oro também por aquelas mulheres que querem engravidar e que não conseguem, que o Senhor abençoe. Oro por essa pessoa que está sem direção, que está pedindo ao Senhor uma palavra, uma resposta, que o Senhor abra agora a visão dessa pessoa para que ela veja a porta de saída. Senhor, dá uma sabedoria especial. Senhor, derrama graça sobre essa pessoa para que ela possa vencer em nome de Jesus. Também oro, Senhor, para que portas sobrenaturais de oportunidade se abram. Oramos também para que o Senhor conecte as pessoas certas no nosso caminho, no lugar certo, para o propósito certo. Oramos em nome de Jesus para que o Senhor afaste a inveja, a maldade, afaste do nosso caminho as palavras contrárias, as palavras malditas, todo tipo de armadilha do inferno seja cortada e desfeita agora em nome de Jesus, e nós declaramos: Teu propósito, Senhor, vai se cumprir na nossa vida, nada impedirá. Nós declaramos por terra agora todo tipo de manifestação maligna correndo nos bastidores da nossa vida e cancelamos o mal agora e declaramos: o Senhor está conosco, o Senhor está com a nossa casa, Sua presença está sobre nós. Venceremos, conquistaremos e avançaremos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Amém, gente querida. Às 9 horas da manhã vamos ter uma live poderosa aqui de ensino e de direção. E é importante você assistir essa live das 9 horas da manhã, porque eu vou falar de alguns tipos de pessoas que você tem que cuidar, abrir seus olhos para não se conectar com esse tipo de gente. E às 18 horas vamos seguir nesse propósito apresentando o mês de fevereiro a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, um excelente dia para todos nós, na paz, na graça do nosso Salvador, e que todos na tua casa tenham experiência com Jesus Cristo. Até mais, gente querida, Deus abençoe a todos. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente
na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E eu profetizo, vai haver justiça de Deus em todas as áreas da tua vida. Toda pessoa que foi enganada, toda pessoa que foi roubada, toda pessoa que teve perdas, prejuízos, toda pessoa, meu Deus, que está clamando a Ti de dia e de noite, em favor dos filhos, em favor do casamento, em favor dos negócios. Meu Deus, nós te pedimos justiça nessa petição. Justiça nessa petição. Julga a causa deste homem e desta mulher. A tua palavra diz, Pai, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Também está escrito no Salmos 91, invocarás e eu te responderei. Meu Deus, nós cremos nas respostas divinas e pedimos que a justiça de Deus venha em nosso favor. Eu oro, Pai, por toda pessoa que tem se colocado, Senhor, de joelhos diante de Ti. Por toda pessoa que tem se colocado, Senhor, crendo no milagre, crendo numa intervenção e que tem persistido, Pai. Aqueles que são perseverantes, Pai, aqueles que têm buscado o Senhor frequentemente, libera do Teu poder, da Tua graça sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Há pessoas que pensam que Deus ele vai fazer a mesma coisa para com todos, e não é assim que funciona. A Bíblia diz, aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se lhe abre. Aquele que pede, recebe. Ou seja, toda ação, para toda ação tem uma resposta. Sabe, tem pessoas que querem que Deus faça tudo por elas, mas elas não estão dispostas a fazer nada por Deus. Elas não oram, não buscam, não clamam, não estão na presença de Deus. E se nós queremos que Deus, ele realmente faça coisas maiores na nossa vida, nós também temos que fazer sacrifícios maiores, sabe? Meus dias aqui no Rio Grande do Sul têm sido muito intensos. Eu tenho tido uma agenda aqui, outra agenda ali, eu tenho resolvido uma coisa aqui, resolvido outra coisa ali. Mas meu compromisso na oração, eu não quebro. Sabe, esses dias eu estava domingo na igreja, aqui em Rosário, e que coisa incrível, como estava frio, havia uma camada de gelo em cima da caminhonete, certo? E estava 1 grau que estava marcando no computador ali da caminhonete. Agora, poderia estar até 0 grau ou -1, porque dá sempre uma diferença. Deixa eu lhe dizer uma coisa, quando nós temos um compromisso com Deus, nós precisamos nos manter firmes no nosso compromisso. E você que está aí me ouvindo nesse momento, se você está buscando a Deus pela manhã e à noite, Deus vai operar na sua vida de uma forma diferente, certo? E eu estava ouvindo o testemunho de uma mulher, ela ficou 21 dias orando comigo às 6 da manhã, às 18 horas, e Deus interviu em uma questão de câncer. Ou seja, sempre que há uma busca intensa, vai haver uma resposta diferente. Então eu quero que você grave isso. Para toda resposta diferente, tem que haver uma busca intensa. Naamã, para ele ser curado da lepra que ele tinha, ele teve que sair da terra natal dele e ir até a casa do profeta. Ele foi em outro país. E um detalhe, numa época que não tinha avião, numa época que não tinha carros velozes, tudo que eles tinham eram cavalos, eram carroças, charretes, certo? E ele veio, ou seja, foram vários dias de viagem, buscando a cura, buscando o milagre, buscando a intervenção de Deus na vida dele. Algumas pessoas jamais saíram da sua casa para buscar a Deus. Sabe, jamais elas teriam, eu posso dizer, a iniciativa de ir de um estado para o outro, ou de um país para o outro, para buscar a Deus. E sabe, a pior desculpa que eu já ouvi
foi pessoas que disseram assim para mim: não, Deus está em todo lugar e Ele vai me ouvir em todo lugar. É claro, claro, isso está certo, mas é uma desculpa. Sabe por quê? Porque há momentos que você tem que buscar a Deus de uma maneira mais intensa. E você tem que estar nos lugares que Deus vai chamando você, lugares que Deus vai chamando você, lugares que Deus vai te atraindo, lugares que Deus vai lhe conduzindo, e nesses lugares, Deus vai operar algo na sua vida, e algo diferente. E quando Naamã chega, olha só, quando Naamã chega na casa do profeta, o profeta não quis atender ele. Talvez nos dias de hoje, se o profeta não quisesse atender uma pessoa, a pessoa iria fazer até um vídeo: olha aqui, gente, que coisa terrível, o profeta não quer atender. Bem, naquele tempo lá, Naamã simplesmente ficou enfurecido e estava retornando para casa porque o profeta não quis receber. O profeta não recebeu ele, mas o profeta deu uma palavra para ele, através do seu servo. E disse para ele que ele deveria se banhar 7 vezes no Jordão. Algumas vezes Deus vai fazer exatamente isso conosco. Ele vai nos dar direções. A cura não vai acontecer instantaneamente, Ele vai nos dar direções. E essas direções, quando elas são seguidas, quando elas são obedecidas, então milagres acontecem. É que as pessoas não querem hoje, sair da sua zona de conforto. Elas não querem sair, daquilo que elas está ao alcance delas, mas tem coisas que está fora do nosso alcance. E mesmo assim nós devemos ir para buscar, ir para ter. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não faço tudo o que eu quero. Eu não me movo, em toda a direção que eu gostaria de me mover. E sabe por quê? Porque eu sigo uma direção de Deus. Eu sigo uma palavra de Deus para a minha vida. Eu quero seguir aquilo que Deus vai colocando na minha vida, aquilo que Deus vai me direcionando, para onde Deus vai me mostrando, eu estou indo. E eu gosto de agradar a Deus nos mínimos detalhes, mesmo que aquilo me doa, mesmo que aquilo venha mexer com a minha, eu posso dizer, com a minha vontade, com o meu ego, com um projeto pessoal. Se você perguntar para mim: profeta, lhe chamaram para você pregar nesses 2 eventos, eu vou dizer para você que eu recebo convites de várias partes do Brasil e de várias partes do mundo, e eu não consigo, cumprir a maioria dos convites. Eu geralmente agradeço pelos convites, mas Deus me dirigiu para vir a Rosário do Sul, Deus me dirigiu a vir a Santa Maria e estar nesses eventos, que foi o culto de domingo que nós tivemos e o evento de ontem em Santa Maria. Ou seja, foram direções que Deus me deu e talvez eu poderia, colocar a minha vontade. Meus filhos estão de férias do colégio, eu poderia dizer: não, nós vamos descansar por 10 dias. Mas isso não aconteceu. Nesses 10 dias eu tive agenda, nesses 10 dias eu tive compromissos, nesses 10 dias, e agora que eu vou ficar 2, 3 dias aqui descansando, mas eu estarei com as minhas lives, resolvendo o problema por telefone, resolvendo coisas lá de São Paulo e dos meus eventos. Ou seja, eles descansam, eu trabalho, eu só posso sair depois que eu conseguir resolver todos os meus compromissos. E deixa eu lhe dizer, sábado eu já estou retornando para São Paulo, se Deus quiser, e domingo agora eu estarei no culto da virada de chave, que vai acontecer na nossa igreja em Alphaville, Barueri, São Paulo, Avenida Aruanã, número 120. Então domingo já estarei de volta, se Deus quiser. E por que eu estou falando essas coisas para vocês? Porque quando nós estamos seguindo uma direção de Deus, nem sempre vai ser confortável, nem sempre vai ser uma coisa favorável, nem sempre vai ser uma coisa que você queira fazer. O Jonas, quando nós criticamos muito, coitado do Jonas na Bíblia, Jonas foi um profeta que a gente chama ele de profeta fujão, mas gente, não tem direções que Deus dá que às vezes não é fácil de seguir. Tem direções que Deus dá que vai mexer com você. Você quer estar num lugar e Deus está te mandando para outro. Você quer fazer uma coisa e Deus está mandando você fazer outra. Isso mexe com a gente.
Isso mexe com a gente, isso mexe com o nosso ego, isso mexe com com o nosso descanso, isso mexe em muitas coisas da nossa vida, mas eu tenho um testemunho sobre isso. Obedecer a Deus nos mínimos detalhes vai fazer toda a diferença lá na frente. Você sabe que quando eu cheguei a São Paulo e depois me caiu a ficha e todas as mudanças que eu havia feito na minha vida, e eu estava orando no meu escritório que eu tinha alugado lá em São Paulo naquela época, e eu estava orando e chorando e dizendo: Deus, o Senhor me trouxe para cá, Deus, eu perdi minhas coisas. Na verdade, não tinha perdido, eu tinha botado para vender, mas na minha cabeça ali, Senhor, foi uma burrada minha, eu pensei na minha cabeça, foi uma burrada minha, tudo isso, todas essas mudanças, Senhor, e agora eu não estou gostando aqui desse lugar, e tantas coisas assim, estava falando para Deus naquele dia. E eu disse: Senhor, por que tu fizeste isso comigo? O Senhor poderia continuar me levantando lá do lugar onde eu estava bem, sabe, perto da minha família, perto dos meus amigos, e eu estava bem lá. E daí Deus me disse assim: eu queria ver se você ainda me obedecia. Foi a única resposta, a única resposta que eu recebi de Deus. Depois o tempo passou e acabei gostando de São Paulo, acabei me conectando a outras pessoas e tantas coisas boas aconteceram na minha vida obedecendo a Deus. Então, às vezes, a gente não entende as coisas, sabe? Somos como crianças mimadas. Somos como crianças mimadas em muitos momentos da nossa vida e não entendemos as coisas, não entendemos o agir de Deus, não entendemos o trabalhar de Deus, não entendemos por que Deus está nos pedindo certas coisas. Mas saiba que se Ele está dizendo para você se mover, é porque Ele quer te abençoar. Se Ele está dizendo para você, sabe, sair da sua zona de conforto, é porque tem algo maior esperando por você, com o seu nome lhe aguardando. E você tem que ser sensível a esses direcionamentos do Espírito Santo. Você precisa ser sensível aos direcionamentos do Espírito Santo. Escreve aqui nos comentários: preciso ser sensível aos direcionamentos do Espírito Santo. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu deixo essa direção para você, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E eu também quero, nesse momento, declarar o Salmo 91, mas antes disso, eu quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza. E se você puder compartilhar com outras pessoas, compartilha também em nome de Jesus, certo? Hoje nós estamos na televisão, de domingo a domingo estamos na Bandeirantes, temos servido a vida de milhares e milhares de pessoas. Muita gente tem sido abençoada através dos nossos programas de televisão. E se você quer ser uma coluna profética do nosso ministério e nos ajudar em nossos programas de televisão, entra no meu site www.profetavinicius7.com.br e nos ajude. Tenho certeza que Deus vai te abençoar tremendamente e poderosamente. Amém? Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Inclusive, deixa eu falar rapidamente dos meus livros. Esse livro aqui, esses dois aqui, o livro Top 100 e o livro Sonhos. Esses livros aqui têm abençoado a vida de muitas pessoas. Lá no meu site também você pode pedir esses livros, você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Eu vou deixar aqui fixado nos comentários, certo? A nossa chave Pix do nosso ministério, se você quiser nos ajudar, se Deus falar ao seu coração, que Deus te retribua 100 vezes mais em muitas áreas da tua vida, no nome de Jesus Cristo, tá bom? Deixa aqui esses livros, aqui ajeitadinho. Deixa eu declarar o Salmo 91. Antes do Salmo 91, deixa eu dar 2 testemunhos aqui para você que eu achei maravilhosos. Arineide, eu estava ouvindo a live da oração da manhã, no dia 26, quando o profeta falou de cura para quem estava sentindo dor no ouvido, e para a honra e glória do Senhor eu tomei posse da palavra, e à tarde eu já não sentia mais nada. Moro em Toronto, Canadá. Que Deus abençoe o Senhor, profeta. Olha que bênção. Lisandra, profeta, eu sou empreendedora do ramo da beleza e vinha pedindo a Deus prosperidade e portas abertas. Acompanho suas lives e na live das novas bênçãos, um dia o Senhor profetizou novos contratos fechados. Segunda-feira passada fechei parceria de serviços com um órgão público. Glória a Deus, obrigado por sua intercessão, que Deus abençoe. Deus é fiel.
Olha quantas coisas maravilhosas estão acontecendo através das orações. Amém? E eu quero pedir para você, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Mande para os seus amigos, para os seus parentes, para as pessoas próximas. Certamente Deus vai operar na vida deles e vai retribuir na tua vida por você compartilhar. Diz assim o Salmo 91: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás o terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Permita-me te abençoar em nome de Jesus Cristo. Quero te abençoar a tua casa, abençoar a tua família agora. E se você está com algum problema de saúde, se você está com problema com o filho seu, problema no casamento, problema nas finanças, coloca aqui nos comentários, certo? Porque Deus vai fazer justiça por você. Deus vai fazer justiça por você. Eu acredito, sabe? Que tem orações que mexem com as coisas. E o Senhor está me mostrando que nessa oração Deus vai mexer com muitas coisas. Então coloca aqui nos comentários agora, coloca aqui nos comentários qual a tua maior necessidade. Eu vou orar e vou profetizar que Deus vai mexer nesse assunto ainda essa semana. Amém? Deus vai mexer nesse assunto ainda essa semana. Você acredita? Glória a Deus. Bem, você pega os testemunhos aqui que eu tenho dado para você e você vai ver que toda palavra profética Deus tem agido de uma forma incrível e sobrenatural. Amém? Eu acredito nisso. Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, vem com o teu poder agora em favor de cada pessoa que está orando junto comigo e toque-os com o teu poder, ó Deus. Arranca completamente, Pai, toda angústia, toda dor, toda aflição, tudo aquilo que perturba ou que oprime pessoas. E que ela seja livre agora, que ela seja liberta agora no poder de Jesus Cristo. Eu digo a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo ao câncer, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo a dores nos joelhos, nos calcanhares, dores no corpo, inflamações, infecções, rendam-se a Jesus Cristo agora. Eu quero declarar saúde. Pelas pisaduras de Jesus fomos curados. Eu digo a todo mal, seja curada agora, em nome de Jesus. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada nos faria dano algum. Eu me levanto agora contra toda ação de Satanás contra a vida dessa pessoa, a todo espírito de atrapalho, de confusão, a todo tipo de ataque na mente, a todo tipo de opressão espiritual no ambiente da casa, no ambiente do escritório, no trabalho dessa pessoa. E eu digo a esse mal: sai, 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 sai agora do caminho da vida dela, em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar que a mão do Senhor está sobre a tua vida, a mão do Senhor está sobre a tua casa, a mão do Senhor está sobre cada área da tua vida, no nome de Jesus Cristo. Que haja milagres, que haja intervenção, que haja mudança, que haja cura e que haja transformação em nome de Jesus. Meu Deus, abre as portas, traga avanço, traga prosperidade, traga cura, traga vida, traga saúde, traga alegria para a vida dessa pessoa em nome de Jesus. E eu oro, Pai, por toda mãe que tem orado pelos seus filhos, pela salvação de todos da sua casa. E eu oro para que haja intervenção em nome de Jesus Cristo, haja salvação em toda a casa. Eu quero já profetizar e declarar:
todos dessa casa vão servir ao Senhor. Todos dessa casa vão servir ao Senhor. Todos dessa casa terão um encontro com Jesus Cristo, todos dessa casa. Senhor, eu te peço, abre os ouvidos dos teus filhos, dá direção para eles. E todo aquele que precisa se mover, Pai, que a partir de hoje consiga se mover em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, paz e prosperidade a ti e a todos da tua casa. E eu quero agradecer a todo o povo gaúcho, certo? E agradecer a Igreja de Rosário do Sul, que me recebeu lá, os irmãos, o carinho, o afeto, muito obrigado. Também o evento ontem em Santa Maria, também arrecadamos muitos alimentos, certo? Foi incrível, gente, certo? Que Deus abençoe. Muito obrigado aos pastores, muito obrigado aos irmãos, muito obrigado aos amigos, muito obrigado às colunas proféticas que também estavam nesse evento. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e obrigado pelo carinho, obrigado pelas orações, vocês são sensacionais. Amo o Rio Grande do Sul, amo o povo gaúcho, amém? Amo o povo gaúcho, amo o nosso Brasil. Que Deus abençoe a todos, paz e prosperidade. Jesus te ama e eu e minha esposa amamos cada um de vocês. 9 horas da manhã, uma palavra para a tua vida, não perca. E às 18 horas, a nossa oração da noite. Que Deus abençoe a todos e até mais.